Depois da Polícia Federal levar ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, indícios de crimes, o ministro Dias Toffoli abriu mão ontem da relatoria da investigação no caso do Banco Master. O ministro renunciou depois de uma reunião com os pares que se estendeu ali por cerca de 3 horas, entre o fim da tarde e o meio da noite de ontem. Em nota, os 10 ministros informaram que o próprio Toffoli pediu para deixar a relatoria. Vou abrir aqui aspas para um trecho dessa nota que a gente separou para vocês, até para acompanhar aí na tela. Essa nota aí, um trecho diz: a presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvindo todos os ministros, acolhe a comunicação da excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a relatoria de Dias Toffoli para que a presidência promova a livre redistribuição. E aí, apesar do Toffoli deixar o cargo, os ministros fizeram questão dessa nota de defendê-lo. Em outro trecho aí desse comunicado, eles expressaram apoio pessoal ao ministro Dias Toffoli, respeitando aí, segundo essa nota, a dignidade, bem como a inexistência de suspeição ou impedimento. Aí a nota também diz que o ministro atendeu todos os pedidos formulados, tanto pela Polícia Federal quanto pela Procuradoria-Geral da República. E aqui é bom a gente trazer alguns bastidores, inclusive aí da nossa equipe de O Tempo em Brasília. O repórter Gabriel Ferreira Borges, que é setorista de Judiciário, acompanhou o momento desse anúncio aí no STF, e quando o Toffoli deixou o edifício sede do STF ao lado da ministra Carmen Lúcia, aí aconteceu por volta das 8h30 da noite. Toffoli se disse na ocasião ali tranquilo, e ele foi questionado sobre a sua saída da relatoria. O ministro, quando foi questionado sobre a saída, ele respondeu apenas que tudo unânime, dando a entender que essa decisão foi unânime por todos os pares. E aí, então, ele abraçou a vice-decana, a Carmen Lúcia, e deixou o prédio em direção ao estacionamento. Levi, ontem me lembrou até alguns filmes ali que retratam, inclusive a corte americana, né, em que os ministros se reúnem por horas, a portas fechadas, e depois, quando saem, aparece aí uma decisão. A grande pergunta agora que fica é: o que acontece a partir de agora na própria investigação do caso do Banco Master? Por que o ministro Dias Toffoli foi tão intransigente ao deixar esse caso? Porque desde o início ele tomou medidas controversas e que chamaram a atenção, seja pela questão ali do sigilo, da careação, da questão aí da perícia, guardar os documentos no Supremo, decisões todas essas muito extravagantes. Essa crise a gente sabe que não acaba agora, mas o STF está vigilante. Como que tem sido a repercussão aí em Brasília? O ministro Dias Toffoli, ele tentou se segurar nessa relatoria do caso do Banco Master até quando foi possível, não? Inclusive no dia de ontem. Foi uma reunião bastante longa, ontem à noite lá no STF, entre os 11 ministros da corte, né? Uma reunião que custou a se chegar ali a uma decisão, até porque, né, essa nota aí que a gente acabou de ver foi uma nota assinada pelos outros 10 ministros do Supremo, né, uma nota que faz uma defesa pessoal do ministro Dias Toffoli, né, diz que os atos que ele tomou como relator não são motivo para suspeição, ou seja, para que ele seja declarado suspeito e que seja impedido de atuar nesse caso do Banco Master, e aí dizendo que por decisão do próprio ministro ele teria pedido o afastamento desse caso, e aí acabou sendo sorteado depois como novo relator o ministro André Mendonça. Agora, o que diz a nota, pelo que a gente escuta nos bastidores, não foi exatamente assim o clima da reunião, né? Porque a gente vê aí uma tentativa de demonstrar um alinhamento entre os pares em um plenário que a gente sabe que é bastante heterogêneo, né? Ali no Supremo Tribunal Federal existem posições muito diversas entre os 11 ministros, o que é natural, né? Tanto que essa breve declaração do ministro Dias Toffoli na saída, de que foi tudo unânime, e ele disse que o clima foi excelente também na reunião. Olha, até onde a gente sabe não foi bem assim. O que se diz é que ele teve que ser convencido que no início da reunião ele ainda estava
ele ainda se recusava a deixar a relatoria, ele se defendia aí de todos esses pontos polêmicos envolvendo a atuação dele no Banco Master e também tudo que foi revelado ontem, né, de que ele era de fato isso, que ele admitiu que ele era de fato, que ele é de fato um dos sócios dessa empresa da família dele, que essa empresa lucrou com a venda de uma parte de um resort lá no Paraná para uma empresa do Daniel Vorcaro, do Banco Master, e que, portanto, ele, Toffoli, acabou lucrando com essa transação, mas Levi, ele defende... Até um ponto, né? Por que o Toffoli demorou tanto também para poder admitir essa questão? Isso também chamou atenção, né? Exatamente, porque desde o início essa suspeita já era muito forte, de que o resort tinha uma participação não só da família, na administração ali, não só da família de Toffoli, como do próprio ministro. Várias reportagens que foram, inclusive, até o resort, conversaram com pessoas que trabalham no resort, ouviram dessas pessoas, não, esse resort é da família do Toffoli, e algumas pessoas dizendo, não, esse resort ele é do ministro Dias Toffoli, e aí que teve essa transação aí com a empresa do Daniel Vorcaro. Então, se Toffoli tivesse deixado tudo isso às claras desde o início, teria poupado todo esse trabalho aí e todo esse desgaste na imagem dele e da própria instituição. Então, ele teve que ser convencido a deixar a relatoria, né, até que se teve a publicação dessa nota. Agora, essa nota e essa decisão coloca um pouco panos quentes nessa situação, mas não quer dizer que vai ficar tudo tranquilo agora para o ministro, porque as investigações, evidentemente, vão continuar, né? Toffoli tem sido citado em relatórios da Polícia Federal, né? Já é sabido que ele lucrou com essa venda aí de parte do resort, e aí fica agora naquele cenário. Pode ser que não surja mais nada envolvendo o nome dele nesse inquérito? Pode. Mas não dá para descartar a possibilidade de novas revelações ou novas citações ao nome dele e da família dele. E aí, quando o Supremo faz uma defesa pessoal do ministro, nessa nota assinada pelos colegas dele, ele está se comprometendo com Dias Toffoli, e aí, a depender do que as investigações eventualmente mostrarem, é uma nota que pode envelhecer mal. Então, fica ainda essa incerteza aí para a própria imagem do Supremo no andamento desse processo. E aí eu levei até uma dúvida, né? Porque a gente tem alguns indícios aí que apontam aí uma relação aí de Dias Toffoli com o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e como você falou, a gente não sabe, pode aparecer novos envolvimentos, novos casos que envolvam o Dias Toffoli. Quem que julga Dias Toffoli, se for o caso aí julgar? É o próprio Supremo Tribunal Federal, no caso seria o plenário do Supremo Tribunal Federal, né? Nessa situação hipotética, evidentemente ele não participaria do julgamento, né? Mas seria julgado pelos 10 colegas dele ali no plenário da Corte. Pois e fica toda essa questão, como o Levi chamou bastante atenção para essa nota aí, que os 10 ministros saíram também em defesa de Dias Toffoli, em um possível julgamento ali, inclusive da atuação dele, esse julgamento aí dos outros ministros vai ser imparcial ou não? Como que fica toda essa questão? Mas aí eu queria chamar a atenção até para um outro ponto, e pedir aqui até a ajuda do Levi, que é para a escolha do novo relator. Quem foi escolhido foi o ministro André Mendonça, que assumiu a relatoria dessa investigação agora, do Banco Master. A gente até preparou um mini perfil aí do André Mendonça, que ele é um ministro que costuma ser bastante discreto. Vamos acompanhar aí o que diz esse perfil. Quem foi André Mendonça? Quem é ele? Ele foi advogado-geral da União ali na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi ministro da Justiça na gestão de Bolsonaro em 2020. Eu até ouvi ali nas redes sociais alguns parlamentares elogiando até a escolha aí do ministro, por ele ter sido ministro da Justiça, entenderia ali a importância do trabalho da Polícia Federal, que foi ali um ponto ali de rusgas entre Dias Toffoli e a corporação. E aí, André Mendonça também foi indicado por Bolsonaro no STF em 2021, e ele foi ali descrito ali para o ex-presidente como
terrivelmente evangélico. E o que a gente fala, né, que até quando a gente fala aí dessa próxima indicação ao STF aí que o Lula deve fazer, querendo ali fazer um aceno também aos evangélicos. Hoje, André Mendonça é o evangélico que está ali na Suprema Corte. E André Mendonça também trabalhou com Dias Toffoli, ou seja, ele tem uma relação aí com o antigo relator. Ele trabalhou com Dias Toffoli ali na AGU, quando foi designado como o primeiro diretor do Departamento de Combate à Corrupção. Levi, pela cobertura de vocês aí em Brasília, o que a gente pode esperar dessa relatoria de André Mendonça, né? Se essa escolha pode ajudar a contornar a crise de credibilidade do STF? Só uma pequena correção em relação ao que eu falei, né, que eu disse que foi uma reunião entre os 11 ministros. Nesse momento a gente tem 10 ministros no Supremo, porque teve a aposentadoria do Luiz Roberto Barroso no ano passado e a indicação do presidente Lula do Jorge Messias ainda não foi votada no Senado, quer dizer, não foi sequer enviada formalmente ao Senado. Não tem nem data disso ainda, né? Depois daquela confusão ali. A perspectiva é que seja depois do Carnaval, e aí talvez em março o nome dele seja aprovado, e aí, nesse caso, o Supremo volta a contar com os 11 ministros, mas o plenário já há alguns meses está desfalcado. Bom, sobre o ministro André Mendonça, ele foi escolhido por sorteio, né, ali no sistema do Supremo, e aí ele no governo Bolsonaro, ele era bastante fiel ao presidente como advogado-geral da União, né, a mesma função que o Messias cumpre agora no governo Lula, também depois como ministro da Justiça, tanto que ele foi aprovado ali com uma resistência muito grande na época da oposição ao governo Bolsonaro, né, ou seja, dos partidos de esquerda. E agora, desde que ele chegou ao Supremo, ele tem sido um ministro bastante discreto. É um dos ministros mais discretos que a gente tem hoje no STF. Dificilmente você vê André Mendonça com declarações públicas ou dando entrevistas, ao contrário de alguns ministros como o Gilmar Mendes, o próprio Barroso, que volta e meia estão na mídia aí com declarações até sobre diversos assuntos, ou mesmo promovendo eventos. O André Mendonça é daquela turma que prefere se resguardar, como é o atual presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin. E esse é o primeiro caso de grande repercussão que ele pega como relator desde que entrou na corte. Ele tem ficado um pouco abaixo ali do radar, na maioria dos julgamentos, né, principalmente esses grandes temas que o Supremo tem analisado aí nos últimos anos, e agora é a primeira vez que ele vai ter holofotes, né, e aí ele vai ter algumas decisões importantes para tomar já logo nessas primeiras semanas aí, ou nos primeiros meses, como relator desse caso. Ele vai decidir, por exemplo, sobre qual é o nível de sigilo dos documentos desse inquérito e sobre uma possível mudança de foro, né? Ou seja, se o caso vai continuar ali no âmbito do Supremo ou se vai para a primeira instância, ou sobre um desmembramento desse caso. Dificilmente ele vai inteiro para a primeira instância, porque existem citações a parlamentares, né, a deputados ou senadores, a gente não sabe exatamente ainda. E que vai sair também do celular de Daniel Porcaro, né, Levi? Isso aí é uma grande preocupação que você trouxe ontem, inclusive. Exatamente. Tem muito parlamentar preocupado com o que pode ser revelado aí desses celulares do Daniel Porcaro, que a PF quebrou a criptografia, e aí pode vir muitas revelações ainda. Então, vão ser decisões importantes. Então, dificilmente esse caso vai inteiro para a primeira instância, porque tem pessoas ali com foro privilegiado, mas parte dele deve ser desmembrado. O inquérito também sobre a operação de compra do Banco Master pelo BRB vai para as mãos do André Mendonça, estava com Dias Toffoli, e a ver também como fica a relação dele com as CPIs ali do Congresso Nacional que estão querendo tratar desse assunto. A relação dessas CPIs com Toffoli era um pouco conflituosa, porque nem sempre Toffoli liberava os documentos para os parlamentares. A ver qual vai ser a postura do André Mendonça.
Pois é, e aí, Levi, só para a gente fechar esse tema, inclusive quero convidar todo mundo que está nos acompanhando a participar da nossa enquete, que a gente te perguntou o seguinte: se a troca do relator, nesse caso aí do Banco Master, contradiz essa decisão aí do STF de negar a suspeição aí do Dias Toffoli. Vou dar o resultado parcial aqui da nossa enquete. 44% acredita que sim, que tem uma contradição clara, que se houve essa troca de relator é porque tem a suspeição aí do Dias Toffoli. 11% falando que não são decisões compatíveis e 44% não tá empatado aí com quem acredita que foi uma contradição aí do STF. 44% também acredita que foi uma saída política, não jurídica. Mas, Levi, queria só puxar para um outro tema, né, pra gente fechar esse assunto. Como que tá a repercussão aí no Congresso desse caso do Banco Master, com troca de relatoria? Você já começou a primeira análise aí falando pré-carnaval, então eu sei que agora a gente não pode esperar nada, mas depois do carnaval, o que a gente pode esperar? Mas mesmo ontem a gente já teve algumas repercussões. Teve um pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli pelo Partido Novo, pedidos também de afastamento, né, do ministro do caso do Banco Master por alguns parlamentares. E aí, agora, o que vai movimentar mesmo no Congresso é a semana depois do Carnaval, principalmente a partir do dia 24. A Comissão de Assuntos Econômicos, que é presidida pelo senador Renan Calheiros, criou uma subcomissão para analisar esse caso, aí, acompanhar esse caso do Banco Master. E aí o Renan, a nossa repórter de Congresso aqui, Patrícia Nadir, conversou com ele ontem. Ele disse que está articulando com o Daniel Vorcaro para que o banqueiro preste o depoimento a essa comissão no dia 24 de manhã, às 10 da manhã. Né, esse grupo de trabalho criado pela comissão. Renan disse que falou pelo menos 3 vezes nos últimos dias com Daniel Vorcaro, disse que é interesse, inclusive, do Vorcaro de querer comparecer e que tratou aí da autorização da parte logística, né, para que Vorcaro compareça ao Congresso nesse dia. Renan disse até que tratou disso com o ministro Dias Toffoli, agora vai ter que tratar disso com André Mendonça. Falta ainda conversar com os advogados de Vorcaro. Nesse mesmo dia, 24 de fevereiro, a CPI do crime organizado, que é comandada pelo senador Fabiano Contarato, do PT, vai votar as quebras de sigilo dos irmãos José Eugênio e José Carlos Dias Toffoli, os 2 irmãos do ministro Dias Toffoli, e também de Daniel Vorcaro e do cunhado de Vorcaro, que é o empresário Fabiano Zettel, e também quebras de sigilo fiscal, telefônico e bancário do próprio Banco Master. O Fabiano Contarato até disse que não quer que ninguém seja blindado aí dos trabalhos dessa CPI, não importa o cargo ou a hierarquia. E no dia 26 está marcado um outro depoimento de Daniel Vorcaro na CPMI do INSS, né, que tem como presidente o senador Carlos Viana. Esse depoimento já estava marcado desde antes, e aí Viana tem até tratado aí com a defesa de Vorcaro para garantir que ele compareça e que ele responda às perguntas nesse dia. Portanto, esse fim de mês aí, em fevereiro, né, depois da folia, ou depois do descanso do Carnaval, os parlamentares vão ter muito trabalho aí com esse caso. Pois é, a gente vai continuar acompanhando como que fica toda essa questão aí do Banco Master, qual que vai ser a repercussão da saída de Dias Toffoli da relatoria aí, porque foi uma forma aí também do Supremo Tribunal Federal estancar toda essa crise de credibilidade, mas também aí muita gente se viu aliviada com a saída também de Dias Toffoli, seja aí o governo federal, o presidente Lula também, porque isso estava já respingando em todo mundo.